Então, vamos dar início ao nosso primeiro podcast, Passos de Misericórdia. Louvado seja Deus. Sejam muito bem-vindos, todos que estão aqui. Nosso público! E você que está em casa, que vai assistir esse vídeo depois, eu tenho certeza que você vai gostar, porque o nosso tema hoje é quente, hein? Qual é o nosso tema? Ó, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Esse texto está lá no Eclesiástico, no capítulo 7, no versículo 40. O versículo completo é: em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. É uma frase de impacto, não é? Como que a gente pode entender essa frase, Delino? Começando, primeiramente, agradecendo a todo mundo que está presente, todo mundo que está em casa assistindo ao nosso podcast. É o primeiro de centenas e centenas e centenas, onde nós vamos trabalhar vários temas católicos, seja de doutrina, de espiritualidade, liturgia, família, sacramentos. Eu tenho certeza que vai ser um momento de muito crescimento para todo mundo que está participando, para nós que estamos aqui conversando e para todo mundo que está nos acompanhando. Então, vamos falar sobre um tema que eu acho que é um dos temas que eu mais gosto de conversar sobre, porque ele nos lembra de que o nosso fim último é a visão beatífica, e não há nada mais importante que um católico possa perseguir do que preparar-se para uma morte santa que nos una a Deus na visão beatífica. Não há nada mais importante do que isso. Nenhuma reflexão é mais importante do que a reflexão da própria morte. Aquele momento final que você tem, que vai decidir o seu fim, né? Tipo, chegou a hora, como do bom ladrão aos pés da cruz, né? Exatamente. Aquele é o momento derradeiro. Aquele é o seu fim. E realmente, assim, eu fico imaginando o tanto que a sorte... Pensa o tanto que é pesado, às vezes, imaginar isso, mas é importante. A nossa sorte eterna, ela pode ser decidida em um segundo. No segundo final. Decidida no segundo final. No segundo final. Mas, Adelino, a pessoa... Como que funciona isso? Porque, veja, quando a gente fala desse tema, às vezes a pessoa pode pensar assim, você pode falar de morte, né? Vamos falar de coisa boa. Tem sempre essa questão assim, né? Exatamente. Ou então pensar na morte como nosso Deus é o Deus da vida. É, o Deus da vida, né? Pra que falar da morte como se a gente fosse viver eternamente aqui nesse mundo, né? Mas assim, por que a igreja sempre ensinou que a lembrança da morte, né? A lembrança da morte como um caminho de santificação. Não como um medo doentio. Porque essa é a questão. Nós não estamos falando de pensar no fim, morte, essas coisas, como se a gente estivesse aqui desesperados, apavorados. Não. A igreja sempre colocou a lembrança da morte como um caminho de santificação, né? Como algo que não é doentio. Certo? Então, por que a igreja sempre ensinou isso? São Paulo vai dizer, Brunão, que o homem terreno, ele pensa nas coisas da terra, e o homem do céu pensa nas coisas celestes. Eu acho que a resposta é essa, sabe por quê? As pessoas que têm medo da morte enquanto fim da vida natural são pessoas que ainda estão tão apegadas àquilo que é terreno que elas não conseguem transcender para aquilo que verdadeiramente é a nossa vida, que é a nossa vida espiritual. Então, a igreja ela sempre nos coloca diante da reflexão da morte, porque a palavra que talvez melhor consiga traduzir o pensamento da igreja e o ensinamento de Nosso Senhor é que toda a criação ela foi criada para ter uma ordem. Todas as realidades criadas elas precisam seguir uma ordem. E a ordem faz com que nós tenhamos em mente que também temos que ordenar a nossa vida para o nosso fim último. Tendo isso em mente, que nós temos que ordenar a nossa vida para o nosso fim último, que é a visão beatífica, nós conseguimos colocar toda uma hierarquia de valores, uma hierarquia de verdades e de prioridades para saber distinguir aquilo que é acessório daquilo que é verdadeiramente importante. Então a reflexão da morte, a igreja nos propõe para que a gente consiga ordenar a nossa vida em busca daquilo que é o mais importante. A nossa vida material, a nossa vida terrena, ela é um caminho
no qual nós precisamos passar, mas um caminho ordenado à visão beatífica, ordenado à salvação eterna, ordenado a morar no céu. Olha Então, que interessante, você falou na questão da ordem, né? Da prioridade. Da prioridade. Veja bem, quando a gente fala lembra-te do teu fim, jamais pecarás, nós podemos fazer uma analogia com a questão da viagem. A primeira coisa que a gente pensa quando vai viajar é, né, o destino final. Imagina, não, vamos viajar, ok. Para onde? Não sabemos, ok. Tá, então como que você vai organizar a mala? Quantos dias você vai ficar? Você vai de avião, você vai de navio, você vai de... Porque às vezes o destino é só um passeio, essa pode ser. analogia é sensacional. Mas se o destino é só um passeio, este é o destino final da viagem, mesmo que você não chegue a lugar algum específico. As pessoas vivem como se não tivessem um destino. Exato. Agora, se eu sei, né, o destino final, eu vou organizar todo o caminho. E quando eu medito sobre a morte, é justamente isso. Eu estou pensando já no destino final. E se eu chegasse hoje, no final da minha vida? Eu estaria no caminho correto para alcançar o destino final? Qual o destino final? Que o Adelino falou bem. A salvação da nossa alma. Não é isso? Essa analogia da viagem essa analogia é muito boa, é muito boa. E eu também costumo fazer uma analogia que é a seguinte. Se todos nós aqui fizermos o seguinte exercício, comece a pensar em todas as pessoas que vivem na Terra. Nas cidades, as pessoas estão hoje nas praças, estão nos terminais de ônibus, elas estão nas suas casas, elas estão, enfim, em todos os lugares. A grande maioria dessas pessoas, elas vivem como se Deus não existisse, como se elas fossem ficar aqui para sempre. Entretanto, todas essas pessoas, a analogia que eu faço é, nós estamos como na sua época de escola, na minha época de escola. Uhum. Mais cedo ou mais tarde, a gente sabia que o sino para ir embora ia bater. Alguns dias eram mais demorados, outros dias eram mais rápidos, mas em algum momento o sino ia bater e a gente ia voltar para casa. A morte é esse voltar para casa. Olha que interessante. A morte é esse voltar para casa. A gente vai voltar, invariavelmente, quer nós queiramos ou não. Nós não vamos ficar na escola. Ficou até meio poético, nós né? Não vamos ficar na escola, nós vamos voltar para casa. Tem gente que tem medo desse Agora, assunto. o que nos aguarda em casa? Para qual casa nós vamos voltar? Para qual casa? Nossa, perfeito. E o sino vai bater. Veja, essa é a pergunta, ó, você que está ouvindo aí de casa. Quando o sino do fim da sua vida bater, nessa analogia aqui que o Adelino fez, para qual casa você vai voltar? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Nós vamos voltar para casa. E a nossa alma, ela tem sede daquilo que é eterno. A nossa alma, ela está sempre insatisfeita com aquilo que a gente tem e com as experiências que a gente tem ao longo da vida. Nenhuma realidade nos preenche 100% e a nossa alma sempre busca algo mais do que aquilo que a gente tem. A felicidade que a gente encontra nos nossos filhos, no nosso casamento, no nosso trabalho, nos nossos amigos, parece que nada é suficiente. Parece que algo está faltando. E vocês querem ver o tanto que é interessante a gente pensar sobre essas coisas? Eu trouxe um testemunho aqui de um santo. A gente estava organizando, né, o tema e eu me lembrei do testemunho da conversão. Não é bem a conversão, porque São Bruno, que era um santo, fundador da Ordem Cartucho, já era um homem, né, de virtude e tudo mais. Mas eu trouxe aqui para o nosso bate-papo, Adelino, por quê? Nós estamos falando da morte, pensa na morte, pensa no teu fim e tudo mais, e a gente tem que lembrar que nós temos um juízo particular, que é fé da igreja, que todos nós seremos julgados, né? E quando a gente pensa nesse juízo, quando a gente pensa nessas coisas, isso costuma impactar. E aí eu trouxe um testemunho que eu acho fenomenal, da história de São Bruno, porque existia um professor da época dele, né, que eles falam que era um célebre doutor lá da Universidade de Paris. Eu não sei falar direito o nome dele, não, mas deve ser isso aqui, é Raimundo Diocles, né? Depois vocês podem pesquisar em casa. E aí esse homem morreu, só que eles consideravam ele como um homem muito virtuoso, um homem muito santo. Famoso Raimundo Diocles, não conheço não. O Raimundo Nonastra? Mas esse aqui é o Diocles, é outro. Né, professor da Universidade de Paris, homem de nome e tudo mais. E aí eles foram fazer as exéquias. E o Bruno se sentiu na obrigação de ir.
Eu não me lembro bem se ele era aluno lá desse professor, enfim. Aí, no momento das exéquias, no ofício dos mortos, eles faziam uma pergunta que era a seguinte: quantas são as minhas iniquidades e pecados? Quando eles chegaram nessa parte do ofício dos mortos, disse que o cadáver do Raimundo levantou e falou assim: eu fui julgado. Aí todo mundo ficou assim, aquela comoção geral. Aí o pessoal olhou para um lado e tal, para o outro, e vai contando a história, e fala que eles repetiram a Ezequiel. Aí falaram o ofício dos mortos de novo. Quantas são as minhas iniquidades e pecados? Diz que ele de novo acordou, levantou e falou assim: eu fui julgado. E aí o pessoal ficou assim: será que ele foi pro inferno? Ele deve ter ido pro inferno. Não, mas todo mundo vai ser julgado um dia, então vamos deixar para amanhã. E aí pararam o ofício dos mortos, né? E deixaram o Raimundo lá. Deixaram o Raimundo lá. Deixaram né? o defunto. Quietinho lá, deixaram o defunto lá. No dia seguinte, voltaram para fazer as exéquias. E aí, de novo, quando eles chegaram nessa parte, quantas são as minhas iniquidades? O defunto levantou, né? E disse: por um justo juízo de Deus estou condenado. Aí diz que foi o estalo pro Bruno pegar os seus companheiros, seus amigos, ir pro deserto e fundar uma das ordens mais rigorosas da igreja, que é a Ordem Cartucho. Uma ordem de silêncio estrito. Era só Bruno, aí virou São Bruno. Virou São Bruno depois. Só Bruno para São Bruno. Mas é um homem muito santo. E aí ele foi e fundou essa ordem. Então eu quis trazer para vocês esse testemunho, para a gente também trocar uma ideia, né? O que a gente pode aprender com um tipo de testemunho desse? Porque na história da igreja, gente, é recheada de testemunho dos santos e a gente precisa aproveitar. Né? Com certeza, com certeza. São Bruno, como você falou, né? A Ordem Cartucha, que foi fundada lá no século XI, é uma das ordens mais ascéticas e que, consequentemente, meditam sobre a morte, assim como outras ordens, claro, mas coloca isso como uma prioridade, né? Porque se você não tem diante de si a certeza de que a sua alma, no momento do juízo, a luz da verdade divina ilumina a sua vida inteira. Nós vamos ter diante de nós tudo aquilo que nós vivemos. Esse homem que foi julgado e foi condenado, por mais que ele naquele momento estivesse morto, ele talvez foi canal de conversão muito maior do que enquanto vivo. Então, olha... A experiência dele foi um impacto, né? A experiência dele foi um impacto. E mesmo que ele não tivesse dito nada, você com certeza já passou por alguma experiência familiar ou de algum amigo que perdeu a vida e você estava lá. Eu acho que, assim, para mim, pelo menos, os momentos em que eu me deparei com a morte de familiares ou de conhecidos foram momentos, para mim, de muito impacto. Para mim, foram momentos de muita reflexão e que trouxeram... Sabe o que eu fico pensando? Isso é real, né? Quando uma pessoa falece, principalmente pessoa do nosso convívio, a gente fica olhando e fica realmente pensando, né? Eu posso ser o próximo. Não, e assim, eu posso ser o próximo, mas olha, a vida dela acabou. E as coisas dela estão lá na casa dela. Aí você vai ter que mexer, você vai ter que arrumar, mais você vai ter, sabe? Você vai ter que ir lá na casa dela, pegar os pertences. E pronto, e cadê? Acabou a vida daquela pessoa, aqui nesse mundo, né? A vaidade, o prestígio, o ego, o orgulho, o dinheiro, a família, tudo ficou para trás. Quer dizer, tudo que ela construiu, agora pensa, o tanto que a pessoa se esforçou para construir, de repente, para onde que vai essas coisas? Eu lembrei da passagem de Lucas, capítulo 12, até anotei aqui para falar, capítulo 12, versículo 20, né? Daquela parábola que Jesus conta do homem que construía grandes celeiros. E aí foi construindo, e falou assim, não, vou guardar agora eu posso descansar. Agora eu posso descansar, minha vida está resolvida. E aí o que Jesus fala, você lembra? Seu tolo, louco. Ainda hoje, seu louco, ainda hoje eu vou te pedir a prestação das contas. Ainda hoje te pedirão contas da sua vida. Olha que loucura isso. Então pode ser a qualquer momento, né? E realmente, assim, a gente vê o tanto que as coisas são fúteis. Assim, as coisas materiais, as coisas que a gente tem na nossa vida, o tanto que isso... E a vida é um sopro. Se a gente pensar que 10 anos atrás, o que você estava fazendo 10 anos atrás, em 2016? Cada um aqui vai lembrar de alguma coisa que estava fazendo ou onde estava em 2016.
Os próximos 10 vão passar tão rápidos quanto os 10 últimos passaram. Então a vida é um sopro. Quando a gente menos esperar, nós estaremos diante É um do nosso exercício. juízo. Você que tá vendo esse vídeo, faz agora aí. Pensa a sua idade agora hoje. Olha pra sua vida no passado. Eu já fiz muito esse exercício que você falou aí. Olha pra você ver. Como que já passou. Já passou. Hoje, o hoje agora, né? O seu hoje agora. Olha toda a sua vida pra trás, o seu passado inteiro. Já passou. E você vai falar, nossa, Acabou. 10 anos atrás foi ontem. 2016 foi ontem. Foi ontem. Adelino, ó, morte, juízo particular, que é pesado, né, essa reflexão, porque você falou um pouquinho aí, nesse mundo aqui a gente costuma esconder as coisas, né? A gente faz e esconde. Por exemplo, você tá chateado com alguém, a pessoa chega e fala, você tá chateado? Você vira e fala, não tô chateado nada não. A gente costuma esconder, Uhum. mas e na presença de Nosso Senhor? A nossa vida inteira vai ser iluminada pela verdade divina. E E aí, ela vai passar diante dos nossos olhos. E todo o sentido da nossa vida vai ser esclarecido ali. Todas as ocasiões que a gente viveu e as situações em que nós fomos provados, tudo. testados, tudo vai ser passado diante dos nossos E não olhos. adianta a gente achar que tá escondendo E alguma não vai ter coisa. como esconder, né? E você sabe o que é o pior? Não é só não esconder, é saber que o Cristo nos sonda na máxima intimidade nossa. Ou seja, não tem pra onde correr. E nós saberemos que fomos amados. Eu acho que nesse momento do juízo, nós, pelo fato de sermos iluminados por essa verdade divina, vamos saber em que ocasiões fomos amados e escolhemos não nos deixarmos ser amados. Nossa, é forte isso, né? E Sabe nós por quê? vamos saber que Eu nós faço a fomos seguinte amados. reflexão. Em uma certa ocasião, eu estava voltando de um lugar que era muito tarde da noite. Vou fazer uma reflexão aqui que eu acho que eu nunca falei isso com outras pessoas. Era muito tarde da noite e eu estava voltando de carro e eu passei por um lugar que tinham muitas meninas da noite. E aí eu passei por aquele lugar e vi a situação. Era um lugar muito deplorável. A situação que elas estavam era muito deplorável. E aquilo causou uma impressão na alma que eu nunca mais esqueci. Aquilo ficou marcado na minha mente. Foi um estímulo visual que trouxe uma impressão para a alma que nunca mais saiu de mim. E aquilo me fez refletir sobre, primeiro, talvez aquilo que não de mais precioso, mas entre as coisas mais preciosas que Deus nos concedeu, que é o templo onde Ele mesmo habita, que são os nossos corpos, né? Deus nos deu isso para que nós os preservemos em santidade, porque o Espírito Santo habita nesse templo. O próprio Deus habita nesse templo. Se nós os entregamos à destruição, nós estamos cometendo um pecado contra Deus de uma magnitude quase que impensável, porque um dos maiores presentes que Deus deu são os nossos próprios corpos. E aquilo me fez pensar, um dia, eu não sei o que as levou a fazerem isso, mas um dia elas saberão o quanto elas foram amadas. Quanto elas foram amadas, é forte isso. Isso é muito forte, o quanto um dia elas saberão. E aí me nossa lembrei produção trouxe uma aí, ó. aguinha aqui agora, aí sim. viu? E automaticamente eu me lembrei do seguinte, Brunão, tem uma passagem que Nosso Senhor diz, que ele diz para os fariseus, né? As prostitutas vos precederão. Eu não sei em que evangelho que ele fala isso, mas é uma ocasião em que os fariseus se achavam melhores que os pecadores. E aí Nosso Senhor diz, as prostitutas vos precederão. Ou seja, elas entrarão no céu antes de vocês. Por quê? Porque eu acho que quando elas entenderem e diante da verdade, diante da luz da verdade divina sobre elas, elas vão ter uma capacidade de enxergar o quanto elas foram amadas e o quanto elas se entregaram a uma autodestruição, que elas não vão ter outra reação a não ser realmente rasgar as vestes
e chorar seus pecados, chorar verdadeiramente seus pecados. E esse arrependimento é que vai fazer com que elas nos precedam. Porque muitas pessoas que hoje se dizem da igreja e etc, e que seguem o caminho de Deus, Isso seria o são farisaísmo. exatamente, são fariseus. E quanto maior o arrependimento, maior vai ser a graça que Deus vai derramar e elas nos precederão. Você falou uma coisa muito bonita, né? No nosso juízo particular, porque as pessoas têm medo do juízo, né? Beleza, a gente tem medo mesmo porque a gente fica meio assim e tal. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente vai encontrar um Deus de amor. São João da Cruz que fala, no fim, nós seremos julgados pelo amor. E isso aqui dá até um gancho para a gente entender aquela história do inferno, porque as pessoas ficam muito escandalizadas. Como Deus, né, Deus misericordioso pode permitir a existência do inferno? E daqui a pouco nós vamos até citar um exemplo aqui de Santa Jacinta, porque Nossa Senhora deu a visão do inferno para ela, né? E as pessoas ficam escandalizadas, mas a gente tem que lembrar o seguinte: o amor, ele só acontece entre duas pessoas livres. E a liberdade que Deus permite, ela é real. Ela é real a tal ponto de que nós podemos usar essa liberdade para fazer o mal. Então, quando você fala assim, que nós saberemos que fomos amados, isso é muito forte, porque nós também saberemos que negamos o amor. Esse é o ponto. No nosso juízo particular, nós saberemos que nós fomos criados para o céu e para o amor, mas também veremos que nós negamos esse amor. E aí a condenação deve vir como um peso muito grande, porque era de graça. Era de graça. Né? Santo Afonso fala, era só ter rezado. Nós vamos chorar o nosso pecado. Exato, era só ter rezado. Então, assim, nesse podcast, a gente pode até levar como matéria de oração. O quanto a gente deve pedir para Nosso Senhor, né? Nos dá a graça de sermos salvos. Olha, eu sou ruim, mas eu te imploro essa graça. Eu te imploro essa misericórdia, porque eu não presto mesmo, eu não sei o que eu vou fazer daqui a pouco. Eu posso fazer uma loucura, mas eu imploro essa misericórdia. Eu não quero ficar fora desse amor. Né? Então eu acho que isso serve para a gente refletir e a pergunta continua, né? Quando não pode falar. Eu ia falar exatamente que a pessoa que diante dessa realidade de ter a vida inteira passando diante dos olhos, iluminada pela verdade divina, a pessoa que é condenada é porque até o último segundo da vida dela ela negou o amor. E Deus nos dá a possibilidade de experimentar esse amor até o último segundo. Depois acabou Acabou a chance de acolher o amor. Acabou a chance de... É muito estranho isso, né? E o inferno, a decisão tá tomada. E o inferno é justamente isso. O que é o inferno? É Deus que quer ferrar com todo mundo e fala, agora eu vou acabar com você porque você não gostava de mim, porque você não me amou? Não. O inferno o que é? Olha, a pessoa não quer o amor. Se ela não quer o amor. No matrimônio, se acontece alguma desgraça de uma traição, um dos cônjuges não quer mais permanecer juntos, é o inferno do matrimônio, porque é a separação. E o inferno é justamente isso, é a separação. Quando a gente pensa nisso também, com a justa medida, ou seja, eu penso no amor, mas eu também penso que eu posso perder o amor. E isso gera em nós frutos de conversão. E quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela deu a visão do inferno para os pastorinhos. E por que eu estou usando esse texto aqui? Eu vou ler, é coisa de 2 minutinhos lendo. Porque vocês vão perceber o quanto isso que está na Sagrada Escritura é verdade. O que está na Sagrada Escritura, que é o tema do nosso podcast hoje, é: em tudo o que fizerdes, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. Lembra-te de teu fim. Isso vai ser o suficiente para você evitar pecar de todos os modos. Quando a Jacinta teve a visão do inferno, e eu não vou descrever porque nem dá tempo aqui para nós, mas assim, ela teve uma visão real do inferno mesmo, as pessoas ali feias. O chão se abriu e ela teve a visão do inferno. A visão que Nossa Senhora permitiu. O que eu quero partilhar com vocês nesse podcast? As impressões que isso causou na alma dela. E isso é que é extraordinário. Isso é que eu tirei lá do livro das Memórias da Irmã Lúcia. Eu vou ler rapidinho e a gente comenta. Beleza. Eu já fiz um resuminho aqui, então vou ler só o resumo. Então, a Irmã Lúcia falando com um bispo. Ela fala o seguinte: a vista do inferno tinha horrorizado a tal ponto, ou seja, a Jacinta, que todas as penitências e mortificações lhe pareciam nada
para conseguir livrar de lá algumas almas. Então ela queria fazer penitência para que as almas não fossem para o inferno. Como é que Jacinta, tão pequenina, ela tinha que 6 anos, né, irmão? Quando ela viu o inferno, Quando ela tinha 6 nas anos. aparições dela, tinha 6 anos, hein? Como é que Jacinta, tão pequenina, se deixou possuir e compreendeu um tal espírito de mortificação e penitência? Parece-me que foi, primeiro, por uma graça especial que Deus, por meio do Imaculado Coração de Maria, lhe quis conceder. Segundo, olhando para o inferno e desgraça das almas que aí caem. Com frequência se lamentava no chão ou em alguma pedra e pensativa começava a dizer: o inferno, o inferno. Que pena eu tenho das almas que vão para o inferno. E as pessoas lá vivas, a arder como lenha no fogo. E meio trêmula ajoelhava de mãos postas a rezar a oração que Nossa Senhora lhes tinha ensinado, que hoje a gente reza no terço, que é aquela: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. E permanecia assim, por grandes espaços de tempo, de joelhos, repetindo a mesma oração. De vez em quando chamava por mim e pelo irmão, como que acordando de um sono. Francisco, Francisco, vocês estão a rezar comigo? É preciso rezar muito para livrar as almas do inferno. Vão para lá tantas, tantas. E outras vezes perguntava: por que é que. Aqui, gente, presta atenção nisso aqui. Olha o que a Jacinta falava. Por que é que Nossa Senhora não mostra o inferno aos pecadores? Seria tão simples, né? Mostra pra todo mundo. Se eles o vissem, já não pecavam, para não irem para lá. Hás de dizer àquela senhora que mostra o inferno a toda aquela gente: verás como se convertem. Olha que uma menina de 6 anos, hein? Depois, meio descontente, perguntava-me, aí para a irmã Lúcia, né? Jacinta perguntando para a irmã Lúcia: por que não disseste a Nossa Senhora que mostraste o inferno àquela gente? Aí a irmã Lúcia respondia: esqueci-me. Que pena que eu tenho dos pecadores. Aí a Jacinta continua: se eu pudesse mostrar-lhes o inferno. Quando ela, por mortificação, não queria comer, dizia-lhe: Jacinta, anda, agora come. Não, ofereço esse sacrifício pelos pecadores que comem demais. Quando já na doença, e algum dia à missa, dizia-lhe: Jacinta, não venhas, tu não podes, hoje não é domingo. Não importa, vou por os pecadores que nem ao domingo vão. Gente, olha que coisa fantástica. Uma menina da idade da sua, da idade da minha. O impacto que causou nela, isso aqui, ó. Lembra-te do teu fim. No caso, Nossa Senhora mostrou para ela o fim das pessoas que perdem. E aquilo foi para ela o suficiente para virar isso aqui tudo. Para entregar a vida em mortificação pelas almas contra o inferno. Não, e quando ela faz essa pergunta, por que Nossa Senhora não mostra o inferno para os pecadores? Ela está querendo dizer o seguinte: olha, vocês não têm noção o quanto seria uma graça ver o inferno. Por quê? Porque vocês não pecariam mais. Para vocês não ir para lá. Então essa frase da Sagrada Escritura, né, irmão? Ela é... O que a gente poderia falar de uma experiência dessa, hein? Fantástica. Com 6 anos de idade, tem a Helena. Ou não? Ela tem mais, né? Ela tem 7. A Helena com 6. A Helena tá com 6. A Catarina tá com 5, vai fazer 6. Olha aí, menina da idade da nossa. E às vezes a gente não quer falar pros nossos filhos sobre... Inclusive, é uma coisa que a irmã Lúcia fala aqui no começo. Ela fala assim, ó: tem gente que tem medo de falar do inferno para as crianças. Nossa Senhora mostrou para ela com 6 anos. Com 6 anos de idade. Entendeu? Por quê? Porque já forma a alma dela. A que ela faz não é nada comparado ao que ela sabe que vai acontecer com as almas coletidas. É claro que, né, nós não estamos falando das pessoas descompensadas, né? Brincadeiras à parte, mas que bitola numa coisa e fala de um modo errado. Porque, veja, a visão do inferno para Jacinta não foi algo que gerou nela terror. Foi gerou algo... terror, mas um terror bom. Ela não permaneceu Exato. No terror, né? Gerou nela um desejo de conversão e de conversão dos pecadores. É isso que nós precisamos alcançar. Um desejo de conversão real e conversão dos pecadores. Não é isso, Danilo? E além disso, eu acho que é a certeza de que o inferno existe.
que o inferno existe. Porque muitas pessoas simplesmente ignoram essa realidade, né? Inclusive, não sei se você já viu um filme chamado O Ritual. Não sei se alguém aqui já assistiu esse Esse eu filme. não vi, não. Chamou O Ritual. Mas o nome é O Ritual, mas não tem nada de ritual. É um padre que tem um seminarista cético demais. Não acredita em nada. Seminarista muito cético e ele... não sei nem o que eu tô fazendo aqui no seminário, etc, etc. No decorrer do filme, só que ele, apesar de ser muito cético, ele é muito intelectualizado, muito inteligente e até mesmo não aderindo tanto assim à fé católica, ele é muito espiritualizado. Mas ao longo do filme, resumindo, o padre, ele é possesso por um demônio. E aí esse padre fica possesso e no final do filme é o próprio seminarista que havia acabado de se ordenar padre que precisa fazer o exorcismo do padre. E aí ele vendo aquilo que aconteceu com o padre possesso, ele toma consciência de que aquela realidade do mal existe. Aí ele fala, não, se a realidade do mal existe, a realidade do céu também existe. Aí ele começa a fazer o ritual de exorcismo e consegue tirar o demônio do padre. Mas esse filme é muito legal por causa disso. Muitas pessoas simplesmente não acreditam que o inferno existe, que a realidade Exato. do mal é verdadeira. E aí, fingindo que não existe, acha que vai dar tudo certo. Exato. Mas olha, você já me deu um gancho aqui. Que bom que não é só o inferno que existe. Né? Exatamente. Que bom que não é só o inferno que existe, porque o céu existe, né? O céu existe. E, inclusive, a Jacinta fala aqui nessa experiência dela, né? Uma coisa que consolava a irmã Lúcia falando, é que elas podiam falar, ó, não tenhas medo, tu vais para o céu. Tu vai para o céu. Pois vou, dizia com paz, mas eu queria que toda aquela gente para lá fosse também. Então a irmã Lúcia consolava ela, olha, você vai para o céu. E ela fala, eu vou, mas eu queria que toda aquela gente fosse também. Então o nosso destino final é o céu. Esse é o destino final. Essa é a meta da viagem. É a vida eterna. É uma das garantias que Nossa Senhora dá pros três, né? Vocês vão pro céu. Mas o Francisco vai ter que rezar muito. Vai ter que rezar muitos terços, ela fala. Rezar muitos terços. É porque a Lúcia pergunta, né? Eu vou para o céu? Aí Nossa Senhora fala, vai. Beleza. A Jacinta vai para o céu? Vai. E o Francisco? E o Francisco? Aí Nossa Senhora fala, vai, mas Eu vou tem ter que que rezar rezar um muitos pouquinho. terços ainda. Alguém quer fazer uma pergunta antes da gente finalizar nosso podcast com um tema sobre o céu, gente? Sim ou não? Ou cálice? Sim. Sim! Ó, gente, eu sei que tá em casa, vou falar de novo. Nós temos aqui, a nossa ideia do podcast é ter um público, né? Exatamente. Participar Está na aqui. medida do possível, né? Está aqui Então participando. nós vamos abrir para algumas perguntas aí e vamos falando. Ou comentário, enfim. 2 perguntas. Inclusive, aconteceu na minha família, num almoço de domingo, de sair um assunto lá e algumas pessoas que são católicas falarem que não acreditam em nada. Morreu, acabou. Nem céu, nem inferno, simplesmente desliga e não tem mais nada. E aí eu queria saber se esse assunto que vocês estão tratando vão afastá-las ou vão aproximá-las? Qual a forma de fazê-las acreditar? De abordar o assunto para que elas passem a entender que é real. E a segunda pergunta era daquela questão que o Bruno trouxe aí, da pergunta: por que Nossa Senhora não mostra para todo mundo? Na própria história que você trouxe, tem essa resposta? Ou alguém já falou sobre isso? Algum santo? Não tem, mas por que Nossa Senhora não mostra para todo mundo? Porque não é o modo ordinário de Deus agir. O modo ordinário de Deus agir era aqui nesse mundo é a virtude da fé, certo? E a fé é uma adesão que a gente faz, intencional, né? A fé é uma adesão que a gente faz baseado nas razões de credibilidade. Então, Nosso Senhor já falou do inferno. Nosso Senhor fez milagres e o povo não convertia. Muitas pessoas não convertiam. Então, assim, é um mistério da providência. Para algumas pessoas, Deus dá determinados tipos de experiência. Para outras, não. Para outras, dá determinados tipos de experiência diferentes. E nós precisamos, com a nossa vida, do jeito que está, com a experiência que Deus nos deu, abraçar logo essa fé, né? E, irmão, como diz São Paulo, pregai oportuna e importunadamente. Você tem que falar o que é a verdade de fé, que o céu existe e que o inferno existe.
as pessoas vão se abrir ou não a essa realidade, como o Bruno está dizendo. A virtude da fé é necessária para agradar a Deus. E, inclusive, ele falando que Nosso Senhor fez milagres, etc, etc, ele conta a história do homem rico que vai pro inferno. Sim. E aí o homem rico vê o pobre Lázaro lá do céu. E aí fala. O homem rico no inferno e o Lázaro no céu. Existe um homem rico e um homem pobre. O pobre vai pro céu e o homem rico vai pro inferno. E aí lá do inferno o homem rico olha pro céu e fala: nossa, meu Deus do céu, molha pelo menos a ponta do seu dedo e dá aqui na minha garganta para poder aliviar o sofrimento que eu tô sentindo. Aí ele está no seio de Abraão. Ele fala: não, existe uma barreira intransponível. Não tem como eu passar daqui para aí e nem daí para cá. Aí ele fala: então pelo menos deixa eu voltar. Como é que ele fala? Para eu avisar meus irmãos? Avisa meus irmãos. Avisa meus irmãos. Manda que... um anjo, sei lá como fala. Não, mais que alguém avise meus irmãos. Mais que alguém avise meus irmãos. Certinho. Aí Lázaro e Abraão, não sei quem dos dois fala: olha, nem se um morto ressuscitar, algumas pessoas vão acreditar, porque elas são duras de coração. Ele então, fala assim: eles têm seus profetas. Eles têm Escutem seus profetas. E nem se um morto ressuscitar, eles vão acreditar. Então tem pessoas que não vão acreditar, não importa o que você faça. São mistérios da providência. São mistérios da providência. Deus faz para alguns, para outros não. Nossa Senhora aparece de vez em quando. Mas não é o meio ordinário, é o que você falou. Exato. O meio ordinário é a fé. São as escrituras, a igreja, os sacramentos, enfim, é isso. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, gente? Quer perguntar? Fala. Então fala, Marcelo. O Marcelão vai perguntar. Olha, só estava falando aí da hora do juízo final, né? E independente vamos supor que chega alguém com muitos pecados, vários pecados, às vezes pecado grave também. E a gente sabe, né? É da igreja, as leis vigentes. Porém, a pessoa, na hora do julgamento, ela se arrepende, né, verdadeiramente chora, né, rasga a alma, o véu ali de arrependimento, chora e pede a misericórdia divina. É possível ainda, nesse momento, perante a Deus, independente, né, a gente sabe que tem o mistério dos pecados graves, dos pecados veniais e tudo mais, essa pessoa ser salva? Irmão, o tempo de salvação é até o último instante de vida neste mundo. Quando você vai para o juízo particular, já está definida a sua eternidade. Destino. Mas Deus vai dar os meios para que a pessoa se converta até o fim. Deus quer que todo mundo se salve. Então Deus vai nos dar os meios de nos arrependermos, enfim. Que seja no último instante da vida, né? Igual o bom ladrão. Mas a doutrina da igreja é muito clara, a Sagrada Escritura mostra isso muito, muito, muito assim. É aqui, o tempo de conversão é aqui. Então, se a pessoa morre no estado de pecado mortal, e aí a gente tem que lembrar, gente, tá? Porque pecado mortal é um desejo voluntário de permanecer no mal, é voluntário, a pessoa quer. Então, se ela morre em pecado mortal, né, no juízo particular dela, ela está em estado de pecado mortal, ali não tem mais conversão. É aqui. Entendeu? Você já foi roubado? Vocês já foram roubados? Uma vez assaltaram lá em casa. Aí eu tô aqui pensando agora... Lá em casa também já entraram. Eu desejei tudo pra esse ladrão, menos o céu. Então assim, eu xinguei ele de tudo que era nome. Agora eu fico imaginando. Imagina um bom ladrão. Podia ser esse rapaz que... Ou rapazes, não sei quantas pessoas foram. Que roubou lá em casa. O cara roubou lá em casa. Imagina, no último instante esse cara... Fala, nossa... Senhor, ele tá lá para ser condenado. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso, porque eu mereço estar aqui morrendo mesmo. E eu sei encontrando, né, e aí, Deus nos der a você tá lá, você lá encontrando o ladrão que roubou sua casa. E assim, você tá lá, por exemplo, diante do Calvário, e tá esse ladrãozinho que roubou sua casa lá pregado na cruz. Aí ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando eu ia falar assim, eu não lembro não, porque não lembra de mim quando você roubando minha casa. Mas o homem arrependeu. Você tá entendendo que ele foi salvo. Eu fico pensando, olha, esse homem que ele realmente era um ladrão. Ele prejudicou pessoas. Ele era um pecador. E ele se salvou. Olha só, a misericórdia de Deus ela é tão grande que no último momento esse cara se salvou. Exato. E aí, gente, essa é a questão.
o fim da nossa vida, a finalidade, o porquê que Deus nos criou é para ir para a vida eterna. Ponto. Que é uma intimidade com Deus, é viver com Deus na intimidade máxima entre nós e Ele, naquilo que nós chamamos de céu, de visão beatífica, que a teologia fala, ou seja, nós existimos para isso. Então, qual é o fim da nossa viagem? Vida eterna. E aí a pergunta é: lembra-te do teu fim, jamais pecarás. Lá no fim, quando a gente pensa no fim, se nós morrêssemos hoje, né, o Adelino colocou a analogia sensacional da casa, né? Para qual casa nós iríamos? Essa é a questão. Então, o exame. Para casa. Agora qual? Para qual? O exame de consciência nosso. É muito comum fazer o exame de consciência à noite, justamente por conta disso. Ou seja, à noite dá aquela sensação de que findou o dia, acabou o dia, né? Ali nós devemos nos perguntar: e se hoje acabasse o meu dia particular da minha vida? A nossa vida pode ser comparada a várias coisas, né? A nossa vida pode ser comparada a um dia. É isso. A história de um. Nessa noite, eu quero terminar com essa frase aqui do podcast agora, para a gente meditar. Se hoje chegasse a nossa noite particular, o fim do nosso dia, né? Para qual casa nós iríamos? Eu acho que essa é a pergunta. Então, lembra-te do teu fim e jamais pecarás.